Você participou integrou 3 núcleos temáticos da CPI da Covid: hospitais do Rio de Janeiro, contratos da VTC Log e uso de medicamentos sem comprovação científica. E disse numa entrevista: o que o governo fez na pandemia foi um crime contra a humanidade. A minha pergunta: esse crime vai ficar impune? Não pode ficar impune, não deve ficar impune, né? Nós encaminhamos o relatório final para órgãos do Brasil inteiro. Por exemplo, nós encaminhamos para órgãos estaduais, onde nós focamos um pouco mais o debate, que foi o caso, por exemplo, de Manaus, né, onde nós tivemos ali dezenas de famílias que precisavam, teve um surto naquele momento muito maior do que no restante do Brasil. E havia necessidade, por exemplo, da presença de oxigênio. O governo federal não mandou oxigênio para lá, mandou hidroxicloroquina, 120 mil comprimidos no momento que precisava de oxigênio, né? Meu Deus. E aí, o que foi que aconteceu naquele estado? Nós mandamos o relatório final para lá, como também nós mandamos para a Procuradoria-Geral da República, como nós mandamos para o Supremo Tribunal Federal, nós mandamos para todos os órgãos, na verdade, competentes, e encaminhamos para órgãos internacionais. Porque é muito criminoso o que aconteceu, sabe? Nós tivemos vacina no braço do povo em outros países a partir do mês de dezembro de 2020, né? No Brasil, nós só tivemos no mês de janeiro, depois da segunda quinzena do mês de janeiro, graças a uma ação do governador de São Paulo, Dória. Porque começou a partir daqui do governo e depois, com uma ação da CPI, com a ação dele, o governo federal foi obrigado, na verdade, a fazer a compra de vacinas. Mas o que tinha naquele primeiro momento? Tinha uma teimosia do governo que rendeu a vida de milhares de famílias brasileiras, né? De não colocar vacina, porque diz que a vacina não ia trazer nenhum resultado. E hoje nós estamos aqui sem máscara conversando graças a uma vacina que nós tomamos, né? Então, toda essa ação do governo federal, ela evidenciou, ela criou, infelizmente, ela proporcionou que milhares de pessoas viessem a óbito no Brasil. Não é exagero dizer isso. Sim. Nós ouvimos na CPI, inclusive, representantes de órgãos de análise muito dedicada, não é? Muito focada na questão dessa avaliação, e os números são de centenas de famílias, de milhares de famílias de pessoas que poderiam ter sobrevivido se a vacina tivesse chegado antes. Um dia de vacina, são milhares de famílias vacinadas. Entendeu? Quando você tomava a primeira vacina, você já criava um pouco de anticorpo, um pouco de imunidade. A segunda vacina já trazia um resultado realmente final. E depois os reforços. Mas essas iniciais sequer foram dadas. Então, assim, o que é que nós tivemos por parte do governo? Uma venda de vacinas, tentativa de venda de vacina superfaturada. Sim. Né? Oh, meu Deus do céu, pessoas que tinham o título de pastor vendendo vacina. Por $1 a mais. Não, o pior, na verdade, assim, chegava em algumas situações a ser 4, 5 vezes maior do que o preço da vacina. Pastor evangélico? Pastor evangélico, nós ouvimos na CPI. E eu disse para ele, você não pode ter o título de pastor, porque o pastor que eu conheço é um pastor como meu pai, que passava um dia andando para chegar numa igreja e fazer um culto, sabe? Que andava caminhando, andava a cavalo, andava de bicicleta para poder dirigir um culto e nunca sequer, em hipótese alguma, participou de qualquer tipo de esquema ou de coisa parecida. Então, esse foi um cenário que a gente viveu, de fato, na CPI. Por isso, nós fomos muito combativas ali, muito intensas, no sentido de cobrar do governo federal uma responsabilidade e fazer com que essas famílias que morreram, não é? Quem teve, de alguma forma, uma contribuição, uma participação, tem a responsabilidade da punição, como você diz. Não ficarão impunes, né? A justiça, ela às vezes demora um pouquinho, porque o trabalho da CPI ela acontece, depois da CPI vem o trabalho da justiça. Só para você ter uma ideia, Pavarini, eu no Maranhão, eu presidi uma CPI da pedofilia em 2008 para 2010. Naquele momento que nós presidimos a CPI, nós só tivemos uma prisão de um juiz que fazia apologia à pedofilia agora.
Há um ano atrás, Não é 10 possível. anos, demorou demais, mas chegou. Mas teve, na verdade, a punição. Então, a punição pode até demorar um pouco, mas ela vai chegar. E a gente não vai permitir que famílias inteiras... Às vezes, eu tenho uma assessora no meu gabinete que ela perdeu a mãe, perdeu duas irmãs, a Cleo, perdeu, na verdade, várias pessoas do seu ente familiar. Todos nós aqui perdemos ou um parente ou um amigo. Você não consegue chegar a nenhum brasileiro hoje que não conheça alguém que morreu de Covid. Eu comentava agora há pouco com a minha assessora de imprensa, meu Deus, teve um período que a minha e as suas de vocês, com certeza, estavam lotadas de nota de pesar. Sim. Era todo dia uma nota de pesar. Eu lá em casa, Pavarini, eu lembro que lá em casa todo mundo pegou Covid ao mesmo tempo. Minha mãe com 75 anos, meu pai com 78 anos, todo mundo pegou. Então, chegou uma determinada hora, durante aqueles 7 dias, 8 dias de Covid ali, com eles todos, que eu em casa ficava com o telefone quando eu vi uma ligação, 11 horas, meia-noite, de que alguém morreu. Meu Deus, quem morreu? Meu cunhado na UTI, entubado, os outros, assim, uma situação grave, meu Deus do céu, era estado de guerra. E no meio desse estado de guerra, as pessoas desviando recurso público, gente. Não, que é isso? Em canalista dá mais... Então, é um absurdo isso. É por isso que eu estou te dizendo, a prática do Evangelho de Cristo muito longe de um discurso, de uma fala, de uma ida numa igreja. Mas muito longe mesmo. Desvio, recurso, problema, corrupção, sempre teve na história, é verdade. Nós temos que combater. Agora, a corrupção e desvio no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo e as pessoas ainda focadas em tentar desviar alguma coisa, é um absurdo isso. Senadora, de tudo que foi apurado na CPI, a senhora pode afirmar que a partir de quando a gente já tinha possibilidade de comprar vacina e começar a vacinar o povo? Desde o primeiro momento, a primeira vacina, chegou no braço na Europa no dia 14 de dezembro. Naquele primeiro momento... De 2020. De 2020. Foi o ano que iniciou a pandemia, né? Então, naquele momento ali, já foi oferecido para o Brasil, através das principais empresas internacionais, de venda de vacina. Então, já vieram ao Brasil, já fizeram propostas para o governo brasileiro, e o governo brasileiro não aceitou a proposta. Havia, na verdade, a apresentação de quantidade X de volumes de vacinas, e o Brasil realmente não aceitou. Então, toda a Pfizer e outras grandes empresas de vacina do mundo inteiro, quando apresentaram essas propostas, elas apresentaram de forma concomitante no mundo inteiro. Na Europa e o Brasil, o tamanho do Brasil, por ser um país continental, a quantidade de pessoas no Brasil, foi apresentado naquele mesmo momento, e o Brasil não aceitou, o governo brasileiro não aceitou. O governo brasileiro nem sequer recebeu aqui em reuniões para poder fazer a discussão da compra da vacina, uma ação criminosa. O Brasil retardou 40 dias de vacina, o governo federal. O Brasil retardou 30 dias e só não foi os 45 dias para todos, porque aqui em São Paulo começou antes. Então, na verdade, houve uma negligência clara, e uma negligência clara que, infelizmente, culminou com a morte de pessoas. Então, esse é um cenário. Vem me dizer o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo, gente.